já no Sicília, né? E além de ter trabalhado no Sicília, além de ser supervisora, além de ser professora, né, é uma pessoa que tem uma história assim fascinante, né, de luta, né, pela emancipação e pelo direito das mulheres. Um tema assim que está mais do que atual, né, sempre teve, né, mas hoje talvez esteja com visibilidade maior do que há 10 anos ou até menos do que isso, né? Então é um tema sempre atual, é um tema mais do que atual, é um tema necessário, né? A gente sabe que a pandemia, né, ela agravou algumas situações que são extremamente complexas, né? E que eu não preciso entrar nos detalhes delas aqui, né? Todos, de uma forma ou de outra, sabem, ou já tiveram contato, ou ouvi falar sobre, né? E creio que a Fernanda também vai estar discorrendo sobre isso, né, ao longo da fala dela, né? O assunto mulher, ele sempre é um assunto atual e sempre é um assunto importante, né? A gente só vai ter uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, quando a gente romper com essas convenções, né, de gênero, né, quando a gente romper com esse machismo estrutural, né, essa misoginia, né, que perpassa a nossa sociedade, né? É, eu peço desculpa aos outros colegas, né, por ter tomado a palavra antes de todo mundo, sem preconceito e sem ninguém me delegar isso, né? Mas, né, é o chute inicial, né? Vamos considerar então essas atividades nossas abertas agora, né? E fica aberto, né, para os outros companheiros, professores que também estão integrando esse trabalho e para a Fernanda a continuidade, né, dessa atividade. Muito obrigado a todos pela atenção, né? E é isso. Seja bem-vinda, Fernanda, né? E como o Cleito já disse, né? Essa questão da igualdade, da equidade, eu acho que é muito importante e, né, acho que a gente precisa da abertura e mostrar que isso é possível, que funciona, que as pessoas têm que ser valorizadas por serem seres humanos e não por qualquer outro estigma. Tá? Então, fique à vontade, Fernanda. Bom, primeiramente, bom dia a todos, a todas. É inúmera minha satisfação de estar aqui novamente, né? Eu tive o privilégio de poder trabalhar no Cecília na parte da manhã como supervisora e à noite também. Então, foi uma experiência ímpar para mim trabalhar com Cleito, Heloísa, Maurício, entre outras pessoas, né? Cláudia. Então, eu tenho inúmera satisfação de estar voltando, né? No meu berço, onde eu comecei, aqui em Lagoa Santa. Então, eu estou muito feliz de estar participando. E participando de um tema extremamente importante, né? Hoje se morrem muitas mulheres por não se falar isso em locais adequados, né? Hoje o feminicídio ele está aí muitas vezes por não se falar, não se abordar temas tão importantes como esse que a gente vai falar sobre hoje, né? Hoje, na verdade. Queria agradecer a participação de vocês, alunos e alunas, né? Falar que é muito importante a gente poder trocar informação, compartilhar ideia. Eu estou aqui como palestrante, mas na verdade também sou ouvinte, né? Sou aluna também. Então, às vezes o tempo não nos permite muitos aprofundamentos, mas o chat está disponível para pergunta. Acredito que vocês possam me ajudar aí quando tiver uma pergunta. Vou deixar para o final meu e-mail, meu telefone também para vocês poderem entrar em contato comigo, para a gente poder aprofundar esse tema, porque é muito. O que eu vou falar hoje é muito superficial pelo tamanho da importância desse tema. Então, vamos começar. Gostaria de saber se está todo mundo olhando, vendo, né, a imagem, conseguindo me escutar com clareza. Sim, dá para ver. Sim. Tranquilo, sim. Ótimo. Outra coisinha que eu gostaria de avisar vocês devem estar sabendo, né, para deixar o microfone desligado só por uma questão de interferência.
É óbvio que ele vai estar sempre aberto quando vocês quiserem, mas só enquanto alguém está falando para não dar interferência, tá bom? Então vamos lá. Eu estou ansiosa para falar e para escutar vocês também. Bom, essa imagem primeira que a gente está vendo, a gente já começa a entender a importância da participação da mulher na ciência, e principalmente da mulher negra na ciência, que a gente vai decorrer ao longo da apresentação. Bom, primeiramente, né, o que é ciência? A gente fala de ciência, a gente hoje está embebido de ciência, né? A gente fala a todo momento, principalmente pela atualidade que a gente está passando, né? Pela situação pandêmica, a gente fala muito de ciência, a gente vê isso nas escolas, mas o que realmente é a ciência, né? O que ela quer dizer quando a gente pensa em ciência? Ciência, eu coloquei interrogações porque realmente a ciência é movida pela dúvida, pelo questionamento, pela problematização, pela, pela indiferença e pela invisibilidade das coisas, né? E aí eu falo de inúmeras, seja na saúde, na educação, no social. Ciência é o que nos move. E eu, como bióloga, também pesquisadora, né? Eu posso me colocar dentro dessa vertente ciência. Eu estou completamente assim a minha cabeça. Eu não sei vocês, mas a minha cabeça vive assim, com várias interrogações, né? Muitas vezes com resposta, outras vezes não, mas principalmente aonde buscar, em quem se referenciar, quem vocês buscam as suas respostas, com quem vocês fazem a sua ciência, quais são as suas referências dentro da ciência. Pensem nisso um pouquinho, coloquem isso para trabalhar. E ciência são dúvidas, qualquer dúvida. Hoje a gente tem eletricidade porque um dia a gente teve uma dúvida em alguma coisa, né? Então pensem nisso. Eu coloquei aí a definição do dicionário de ciência. Ciência é um termo feminino e fala sobre a observação, identificação e pesquisa de alguma coisa, né? E eu coloquei entre aspas, na verdade eu não, né? O dicionário colocou homens de ser, homens de criação, homens de curiosos, homens que procuram fato, que querem racionalizar alguma dúvida. A ciência ela está no campo da matemática, da física, da geografia, da educação. Eu faço ciência quando eu vou na zona rural, né, de alguma cidade do interior e pesquiso sobre uma planta que me faz bem ou não. Quando eu vou numa dona, numa senhora antiga que carrega uma vivência e me fala sobre o Oro-Pronobis, como cortar, como ferver, como colocar na comida. Eu falo de ciências quando eu estou com dor de estômago e a minha mãe aprendeu com a minha avó, que me aprendeu com a minha bisavó, e me fala sobre o boldo. Eu falo de ciências quando eu planto com a mão. Eu falo de ciências quando eu planto com máquina. Então, a ciência, ela não está só dentro de um laboratório. A ciência, ela é o mundo. Ela é desde a senhora que está ali capinando e falando sobre o capinar, o rastelar, o plantar, como tem ciência na NASA, mandando aí satélites e foguetes, né, e seres humanos para outros locais. Ciência é amplo, mas ciência é feminina, né? Ciência ela é algo que instiga, que procura e que tenta solucionar. Agora eu vou fazer uma perguntinha básica e eu quero que vocês soltem a imaginação de vocês, tá bom? Eu quero que vocês imaginem um laboratório e eu quero que vocês imaginem esse laboratório com cientistas dentro. Eu vou dar aí alguns segundos, bota a cabeça para funcionar, imaginem, tá? Por tudo que vocês já viveram, a experiência de vocês desde o nascimento até hoje, tenta montar um laboratório com cientistas dentro desse laboratório, aí fazendo o que vocês quiserem imaginar. Pensem nisso, alguns segundos. Tentem imaginar.
Coloca aí a cabeça para funcionar. Sábado de manhã, né, gente? É bom que a gente já acorda. Bota aí a cabeça para funcionar. O que que é um laboratório para vocês? Com cientistas, tá? Não é um laboratório vazio, não. Eu quero que vocês imaginem um laboratório com cientistas trabalhando. Se essa imagem ajudar vocês, né, talvez ajudem aí na imaginação. A gente tem um DNA, a gente tem ligações aí fracas e fortes, a gente tem um vidro de laboratório. Imaginaram? Beleza. Eu também imaginei. E aí, no próximo slide, talvez eu consiga sanar esse mistério, né? E aí eu posso ser chamada de mágica. Será que vocês imaginaram isso? Imaginaram cientistas, homens barbudos, brancos, sentados em torno de vários papéis. Crianças também imaginaram isso, já foram feitas. Essa mesma pergunta que eu fiz para vocês já foi feita para crianças, e essas crianças também responderam dessa forma, assim como está no slide. Homens barbudos, trabalhando dentro de um laboratório, às vezes sozinhos, né? Todos de óculos, intelectuais, né, Cleito? Aí eu nem tô com meu óculos aqui, oh meu Deus, dei mole, para me sentir mais intelectualizada. Então, talvez eu tenha acertado, talvez realmente vocês tenham pensado nisso. E vocês estão certos de pensar assim. Vocês estão certos de pensar assim porque foi assim que foi apresentado a ciência para vocês. Em livros, em filmes, em artigos, na televisão, né, em documentário, novela, dentro das salas de aula, nos livros didáticos, né, de ciência, de física, de química. Vocês estão certos de pensar assim. É realmente dessa forma que é passado para vocês a ciência. E aí eu chamo a atenção para duas fotos. A da esquerda, que é mais preto e branco, está escrito a primeira conferência de Solvay, em Bruxelas, que é uma conferência que aconteceu em 1911, onde foi reunido vários cientistas para conversar de diversas coisas, né? E nessa foto, olhem bem e analisem essa foto. Abaixo tem uma outra foto, e aí com Einstein, no meio da foto, e também analisem essa foto. Analisem as duas fotos e analisem todo o contexto da história da ciência, né? Como ela foi formada, que tipo de estudo e de projeto e de aprofundamento na ciência que a gente tem. Na biologia, a gente fala muito que a diversidade, gente, um monte de coisa junto diferente, é que enriquece e que contribui para o melhoramento de alguma coisa. Se eu tenho uma sala totalmente diferente, cada aluno de um jeito, um de cabelo azul, o outro gosta de rock, o outro gosta de funk, enfim. Eu tenho uma sala múltipla e cada um ali consegue dar uma ideia e a gente consegue aprofundar muito mais, né, em alguma questão. Isso a gente vê em sala de aula, quem é professor sabe disso. Na ciência, ainda não, nesse ponto, não existe essa diversidade. São cabeças de homens brancos pensando sobre alguma coisa. E as crianças desenham isso para a gente o tempo inteiro. Eu li um artigo que chama... Artigo é um texto científico que fala... Pois não, Maurício, alguém levantou a mão? Eu não sei se eu vou te atrapalhar, mas Não, ali por tem uma favor. diversidade, né, naquelas duas fotos, né? Inclusive o prêmio Nobel daquele ano, de 1911, foi de uma mulher, né? Nobel de Química, se não me engano. Mais para frente, a Maria Curie, né? Isso. O nome dela é até Sim, difícil, que ela era sim, polonesa, né? Aí acho que sim. pegou o sobrenome do marido. Nós vamos falar com ela. E acho que ela está na foto, se não me engano. Na de Essa daqui baixo com eu a tenho. mãozinha. A Na com a de baixo eu mãozinha. sabia. Então, beleza. Sim. E, na verdade, foi boa sua observação, porque dentro de, nem sei contar, sei lá, 20 homens, Posso talvez fazer ter. uma pequena parte, Fernanda? Claro, Cleito.
As exceções normalmente confirmam as regras. Sim, exato. Uma mulher na primeira conferência e uma mulher na segunda conferência aqui de baixo, que tem E a frente. só para depoimento, quando você falou do laboratório, o que me veio à tona foi o laboratório que eu estava dentro, né? Então, no colégio técnico, um laboratório de química e a professora era uma mulher, né? Então, eu estou fugindo um pouquinho essa regra aí. Né? O que eu lembrei foi do que eu participei, né? Então, era uma professora, né, que me dava aula e eu lembrei desse laboratório. Tá? Maurício, é tão legal você falar isso, porque existem essas exceções, né? Foi o que o Cleito falou, que fogem à regra e que, na verdade, nos deixam muito felizes. Inclusive, na matemática, que é sua área, teve uma mulher fantástica, né? Que foi professora, eu não sei te falar o ano, mas que trabalhou com essa questão da matemática e de cálculos numéricos, assim, mas que ela fogem à regra, né? Dessa sociedade científica masculina, a sua grande maioria. Mas é muito bom a gente ter essas referências, e é nelas que a gente tem que se basear, né? E elas existem. Bom, para frente. Aí, esse artigo que fala sobre a invisibilidade da mulher no campo científico fala o seguinte: que nessa época todo mundo falava. Olha só, eu vou ler, é ruim ler, mas eu vou ler porque cada palavra faz muito sentido. A universidade científica traz o homem, tá, como representante da humanidade, considerando a mulher como uma variação humana, inferior e incapaz de ocupar esse lugar, devendo ser representada por este homem. Essa fala foi de Elizabeth Rodrigues, num artigo em 2008, que foi através das pesquisas dela, né, da questão da ciência, da mulher na ciência, que chegou a essa fala, né, de como era tratado a mulher nessas épocas, né, dentro da ciência e na sociedade como um todo, mas como o nosso foco aqui é na ciência, era dessa forma. É como se, assim, não vai fazer diferença. A mulher dentro da ciência não vai fazer diferença. Talvez duas cadeiras sejam delas, mas assim, o restante, a maioria não é. Porque o homem representa, naquela época, a sabedoria, né, a ciência. É chocante, né? É chocante isso, a gente saber que existiu e ainda existe esse pensamento, né? Que a gente tenta destruir. Mas, Ou melhor, Fernanda, desconstruir. desculpa, Olá, Fernanda. Ana Paula, sou oi Ana professora de Paula. matemática. Bom dia. Então, como a gente está falando ciência, né? Foi o que o Maurício, Seu áudio né, está disse falhando, Ana. também, que às vezes, né, na atualidade está fugindo a... Está me ouvindo melhor? Melhorou agora. Tá, então, é porque eu trabalhei muitos anos em laboratório que era encabeçado por mulher. Quando eu estudei química no Cefet, as minhas professoras de laboratório eram professoras mulheres. Então, assim, Fernanda, está mudando, né? Oi, Ana, tá mudando sim o pensamento, mas a construção histórica vem através de muita luta, né? Então, é nesse ponto que a gente está tentando repassar para os alunos que as conquistas das mulheres nos laboratórios de ciência, de química, de física, de matemática, das ciências da natureza, de forma geral, nas ciências humanas, ela teve um caminhar, né? E esse caminhar ele é tão importante que ele baseia, né, dá base para essas mulheres que estão, assim como nós duas, né, que estamos à frente aí de uma sala de aula, de uma pesquisa, e é muito importante sua fala porque ela contextualiza mesmo a realidade. Existem hoje mudanças e essas mudanças a gente vai ver como foram construídas. Cleito, eu vi que você levantou a mão. Sim, sim. Se você me permite um ligeiro à parte, eu estou ouvindo, né? E achei interessante o seguinte: tanto a referência
senhora ou senhorita, né, Ana Paula, quanto do Maurício, né? No laboratório imaginado, ou na referência que tinha, existe a figura do feminino, mas ela é a professora, né? Eu lembraria, né, que a professora, né, isso ainda tem um predomínio grande das mulheres e tal, era uma das únicas profissões consentidas, né, no início do século, né? É interessante perceber isso. A referência do laboratório ela está ligada muito, né, nesse reviver ou nessa memória, não ao laboratório clássico que você pensa no filme, os caras lá de jaleco branco e tal. E é muito interessante isso, ao tanto que os professores nos tocam, né? Mas é bom fazer essa pequena parte. Está muito ligada à figura, ficou-se muito evidente para mim na fala dos dois, o laboratório pensado através da sala de aula que se teve e da visão de uma professora conduzindo a coisa, né? No começo do século, uma das poucas funções que se permitia era professora, né? Pela doçura, pelo saber lidar com a criança e por aí vai. É isso. Mas, Cleiton, é igual, por exemplo, eu estudei tendo professoras, mulheres dentro, né, dentro de laboratórios, mas quando eu fui para a prática, trabalhar na prática como química, a chefe do laboratório era mulher, entendeu? Eu trabalhei Sim, no é bom laboratório. que fosse, né? Eu só Isso, fiz alusão à questão de ter essa referência das professoras, né? isso, exatamente. É aquela que repassa a informação, né? A gente está falando, às vezes, da mulher que faz a tese, que constrói a ciência também, assim como aquelas que repassam a ciência também. Bom, então tá. Aí a Ana já falou, achei legal, o Maurício também já citou. E mulheres cientistas, vocês conhecem? Aí é, de novo, né, a gente poder tentar puxar na memória, assim mesmo. É bem uma questão bem mental. Mulheres cientistas, assim, de renome mesmo que a gente pode falar, alguém conhece, assim, consegue enxergar? É claro que aí, igual a Ana disse, o Maurício também, existem mulheres, a gente consegue citar algumas, e principalmente dentro da educação, hoje em dia, mas eu digo aquela que ficou marcada, né? Aquela mulher que, quando você fala de ciência, você joga no Google, já vem a foto dela primeiro, antes de Einstein, ou antes de outro cientista. Alguém consegue lembrar? É só uma mental, viu? É mental. Tentem fazer essa parte aí de tentar buscar alguma. Eu não consigo. Bom, Aí eu vou lembrar de novo de Marie, porque ela foi a primeira mulher a ganhar 2 Nobels, né, em áreas diferentes, um de física e um de química, né? Então, antes daquela de 911, aí eu não lembro a data, ela ganhou de física por causa da, acho que é radioatividade, né? radioatividade, exatamente. E E depois aí ela cai, descobriu 2 elementos. exatamente, Maurício, cai exatamente nesse slide aqui, ó. Eu Nessa lembrei da mesma, Hannah Arendt, só que tem que ir noutra pegada da ciência, né? sim. E aí eu mostro essa foto que foi dessa mesma conferência. Ah, sim, Alan. E a filha dela também ganhou um Nobel, se não me engano, da Marie. É, agora eu Ela é não me polonesa, lembro. você tinha perguntado. Gente, a Eugênia, que está assistindo aqui do lado também, né? Ela fez um breve comentário que eu gostaria de colocar. Ela ganhou o prêmio Nobel, mas a Eugênia falou que pelo menos isso que saiu no filme, quem foi receber foi o marido. A sociedade da época tinha esses negócios, né? Tinha esse problema ainda. E o prêmio foi dividido, né? O primeiro prêmio foi dividido entre ela e o marido. O próprio Einstein, ele fala, né, e a gente tem relatos que ele tinha TDAH, né, e ele
não conseguia, às vezes, organizar muitas coisas, ideias, os textos, e a mulher dele que fazia muito essa parte, assim, né? De estar fazendo, digitando, pensando junto, criando a rede de ideias que muitas vezes ele não conseguia juntar. Então, são participações ainda pinceladas, né? A gente fala numa sociedade de milhões de pessoas, sim, o filme, são relatos ainda pequenos para a proporção de mulheres que a gente tem, né? E de ideias que poderiam estar sendo levadas, né? Até a sociedade. Nessa foto, o que eu quis mostrar para vocês é justamente o que o Maurício trouxe, que é a Marie Curie. Ela foi a primeira mulher, né, em 1933, a participar dessa bancada aí. Tem outra mulher aqui também, tá com a roupa listrada, mas eu quis mostrar ela justamente pelo que o Maurício falou, sobre o prêmio, né? Esse prêmio que foi conquistado em 1911. Ela é uma física e trabalhou com radioatividade, né? Então, ela ganhou aí esse prêmio por desenvolver nessa área científica e muito, assim, muito difícil, né? Na época, para ela bater o carimbo no que ela fala, porque na verdade, assim, uma coisa é você pesquisar, chegar numa ideia, mostrar essa ideia à sociedade e você não ser aceita, né? Por você ser mulher ou por você ter ser da ala da minoria, vamos dizer assim. Então, ela levou a ideia dela foi aceita pela bancada, e isso é muito importante, né? E é usado até hoje. Só que, a título de curiosidade, foram 185 prêmios Nobel de Química, e apenas 7 para mulheres, se eu não me engano, 4% ou 3% de toda essa demanda, né? De estudo dentro da área científica. Então, vamos continuar para o próximo. Bom, aí eu trouxe também para a gente poder pensar um pouquinho, e é interessante essa imagem. Essa imagem foi da última conferência em Bruxelas, né, 2011, e essa conferência, dá para vocês darem uma olhada aí, os cientistas... e é legal de dizer que esses cientistas, eles são convidados, né, a participar dessa bancada. Então, a gente tem vários homens, né, brancos, e a seta azul me mostra duas mulheres. Reparem, uma mulher na esquerda e uma mulher na direita, separadas, né? E a bancada de cientistas masculinos. Lembrando que eu gostaria de deixar claro que toda pesquisa científica, ela tem o seu valor. Eu não estou aqui questionando a ciência do homem. Ela é importante e foi importante e continua sendo. Eu estou dizendo só numa questão de igualdade de gênero. É só nesse aspecto, tá? Caio, não tem nenhuma pessoa negra. Obrigada por você me lembrar de falar sobre isso, que Eu também é acho que uma... tem uma perto da guria, né? Ou seja, os negros ainda estão menos representados, coitados. Você está vendo nessa foto, Cleito? Me pareceu. Bom, aqui para mim não aparece nenhum. Nenhum. O segundo, não, me parece que é branco, sim. Desculpa. Da segunda fileira, da esquerda para a direita, o segundo. Não, não é branco. Então, Não tem temos esse negros. questionamento também sobre a questão negra dentro da ciência, que aí é mais uma força para somar, né? E Para a mulheres gente... negras, nenhuma. Nenhuma, aqui nenhuma. Talvez negros, acho que tem um indiano, assim, que parece negro, mas é indiano aqui do lado. Eu não consegui visualizar. Mas, de qualquer forma, o que eu quero que vocês fiquem atentos é as duas mulheres que tem nessa última conferência, e cada uma num polo, cada uma num lugar. Simbolicamente, isso representa muito, e a gente vai falar sobre isso, tá? Bom, e aí o Caio me deu ideia que eu gostei dele ter puxado isso para mim, para nós, em relação às mulheres negras na ciência.
Bom, eu coloquei uns temas aí soltos, porque é o que me leva a pensar algumas coisas e talvez ajudem vocês também a direcionar o pensamento, né? Faltam modelos de mulheres cientistas para as crianças e adolescentes se espelharem? O que eu quero dizer? Quando a Ana fala comigo, ou o Maurício, ou até eu mesmo dentro da faculdade, da universidade, quando eu entro num laboratório, tem uma mulher no laboratório, trabalhando, né, fazendo a pesquisa e, enfim, indo contra tudo e contra todos, mas aquela mulher é negra. Eu, como negra, não tive dentro da universidade, pelo menos a minha graduação, nenhuma mulher que eu pudesse me representar como negra e falar, olha, essa pessoa, essa mulher, ela é negra. E nenhum homem também, pelo menos dentro da minha graduação. E aí eu não tive esse espelhamento de alguém que possa chegar para mim e falar assim, olha, independente disso, você também vai conseguir, por exemplo. Então, talvez faltem mulheres negras na ciência que possam estimular essas crianças, porque as crianças são visuais, né? Elas vão olhar e vão querer espelhar. O Maurício levantou a mão? Tive que dar suporte numa outra sala aqui de aula que está acontecendo em paralelo, né? Mas só voltando aí à questão, eu acho que sim, divulgação a gente precisa, e acho que um exemplo tem o filme da NASA lá, de quando fizeram o voo, né, na corrida espacial, né, que eles estavam querendo alcançar os russos, né? Então, a mulher servia como um computador na época, ela ia lá para fazer os cálculos. E aí, um dos cientistas lá percebeu que ela estava à frente dele e deu corda para ela poder, né, desenvolver. Então, talvez essa divulgação se faça necessário, né? De repente, assistir esses filmes, mostrar que elas conseguiram e que tem a capacidade igual a qualquer um ser humano, né? Basta desenvolver, correr atrás dos objetivos e do que gosta de fazer, né? Então, quando a gente gosta do que faz, as coisas se tornam mais fáceis. Então, vale para todos, né? Não é porque é branco, negro, mulher, né, homossexual, ou qualquer que seja o assunto. Quando a gente tem um objetivo, a gente tem um foco, eu acho que essa capacidade ela vem e ela é possível, né? Então, acho que falta divulgação para mostrar que eles têm essa capacidade, que não é uma coisa impossível. Né? Eu acho que esse filme é um bom exemplo, né? Esse filme é muito bom, mas eu penso o seguinte, exatamente, Estrelas Além do Tempo. Esse filme é ótimo, inclusive nós vamos falar sobre ele um pouco mais para frente. Mas mais do que eu querer, tem a questão das oportunidades também. A gente, muitas vezes eu quero muito, mas algumas coisas, algumas questões sociais me impedem de eu chegar lá com mais facilidade do que outras. E isso é muito complicado quando a gente fala de negritude, por exemplo, e quando a gente fala de mulher também. Assim como a Ana disse, a gente tá conseguindo espaço, sim, e é visível isso, né? Porém, às vezes é aquela coisa, a gente tem que fazer uma força maior ou deixar com que o homem abra espaço para que eu consiga mostrar aquilo que eu sou capaz, mas eu tenho que fazer mais força do que outras pessoas, por exemplo. Talvez isso não seja perceptível a olho nu para todos nós, porque isso é estrutural ainda. Mas isso acontece, né? Quando a gente, por exemplo, pergunta dentro de uma faculdade, seja ela Universidade Federal ou não, quantas mulheres negras, homens negros, ou, enfim, pessoas que estão lá fazendo ciência. E se a gente pesquisar e ver que lá tem duas, três, perguntar o histórico de como fez para chegar, como foi chegar até lá. Muitas vezes muito difícil, né? E às vezes até muitos desistiram no meio do caminho. Então, sim ter espaço, sim ter modelos e, principalmente, que a sociedade abra espaço para essas pessoas que estão em busca, né? E muita busca, muita sede de poder estar ocupando espaço, né? E se espelhar, né? Hoje, os livros didáticos, eu tive a oportunidade
de trabalhar com livro didático de, do campo, né? Que se chama Girassol, é um livro didático do Estado, mas ele é diferenciado. Ele pouco se fala das condições da ciência negra ou da própria ciência da mulher. Então, é estrutural, é mudar a nossa base, é tentar mudar lá de baixo. E eu vou depois fornecer links de materiais para professores trabalharem com livretos, jogo de memória, quadrinhos, um monte de coisa legal, filmes, que o Maurício deu esse exemplo maravilhoso, inclusive, para poder trabalhar, para poder borbulhar aquela vontade e trabalhar também as questões as questões de acesso a isso, né, para a equidade. Então, onde estão essas mulheres? Né? Onde essas mulheres estão fazendo ciência? Quem são essas mulheres? Né? E o que o Maurício falou, completando, é necessário estimular aonde elas podem e aonde elas devem chegar, independente de todo esse obstáculo social que a gente passa por ele, né, muitas vezes. Então, vamos voltar naquela foto lá, a polêmica foto de 2011, que é uma foto dessa conferência, né, de Solvay, né, nem sei se eu estou pronunciando certo. Bom, simbolicamente, as mulheres estão uma em cada lado, né? É interessante a gente fazer essa perspectiva, pode parecer muito ao acaso, mas se a gente vê a realidade, né? Nossa realidade da mulher na ciência, a gente realmente está separadas. A gente realmente está lutando uma em cada lado. E aí, gente, eu digo geral. É claro que, especificamente, assim como eu tento fazer e outras mulheres, a gente tenta caminhar junto, dar as mãos e ir, vamos, mas a grande maioria das mulheres estão em um em cada polo, realmente, né? E isso, quando a gente pulveriza essas mulheres na ciência, em qualquer outro aspecto, a gente diminui a força que a gente tem de quebrar essas barreiras, de falar, poxa, estamos aqui, né? Diminuir as meritocracias, de querer sempre ser uma melhor que a outra, entender que o papel delas ali são extremamente importantes juntas, né? Eu não sou cientista sozinha, eu sou cientista com aquela outra mulher que está ali e com os homens que estão ali também. E isso é uma palavra que se usa muito, né? Que é a equidade. E a sororidade. Quem já ouviu falar nessa palavra quer dizer isso, a união com outra mulher, sem competição, sem nos levar a esse aspecto de diminuição. É saber que eu, Heloísa, Maria Eugênia e tantas outras mulheres que estão aí, Elaine, que acabou de chegar, a gente faz ciência e a gente faz pesquisa juntas. Bom Né? dia, pessoal. Bom dia, Elaine. Tudo bem? Tudo bem, gente. Obrigada, viu, Fernanda? Estou dando uma Estamos passadinha juntas. nas salas, mas daqui a pouco eu estou indo para outra, só para agradecer mesmo vocês. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigada, viu? Agradeço o convite. Tá bom, obrigada. Então, é esse papel, né, de poder estarmos juntas, unidas, uma trabalhando em prol da outra. Vai haver discussões? Vai, normal. Inclusive, é muito importante a gente divergir certas vezes. Mas saber que no plano da ciência, a gente precisa andar juntas, né? E isso faz toda a diferença, viu, gente? Faz toda a diferença porque a gente muda a base. A base é isso, é na educação. Quando esse espaço é dado para a gente falar, isso muda, de certa forma, ou tenta mudar a realidade de outras mulheres, né? Para saber que a gente está junta mesmo. Isso é muito importante. Saber que a gente não está sozinha. E qual que é o papel do homem nisso tudo? Existe o papel do homem dentro da ciência das mulheres. Existem o papel do homem, com certeza. O papel do homem é entender e compreender a diversidade de ideias, né? De pensamentos. Saber que a mulher, na hora de fazer ciência, na hora de fazer um trabalho, seja mulher negra, seja qualquer diversidade, seja indígena, quilombola,
seja a mulher latina, enfim, seja a diversidade, ela é importante para a ciência. Eu não posso falar de saúde sem eu falar de indígenas, de quilombolas, de mulheres negras, de mulheres latinas, de mulheres africanas. Somos todos mulheres? Somos, mas cada um com a sua particularidade. E entender isso é muito importante, né? Entender que dentro de um campo da ciência eu preciso ter essa diversidade. Eu preciso ter o homem, a mulher, a indígena, a africana, né? Enfim, todo o campo necessário para que a ciência decorra em todos os lugares, porque saúde e ciência é para todos, né? Eu uso a ciência, então eu também tenho que fazer parte dela, né? E isso é o papel, nesse momento, do homem, entender a diversidade, a importância de ter diversidade. Existem homens que entendem? Perfeitamente. Existem vários. Mas aí a gente está falando da grande maioria, tá? Das cúpulas, das conferências, das cartas, tá bom? Bora lá? É que é só para falar que a luta da mulher dentro do campo social, seja ele qual for, e aí aqui eu digo a ciência, ela foi, é e está sendo importante para que esse assunto chegue até vocês, né? Essa mulher, que é a Berta Lutz, ela foi uma mulher extremamente importante para a camada da sociedade entender que a mulher também tem esse espaço dentro das votações, dentro da ciência, da ONU, que pode ser. Ela é bióloga, tá, gente? Trabalhou com animais e da parte da zoologia. Então, e chegar. Eu brinco que se hoje eu ando é porque as mulheres engatinharam, né? Eu brinco com isso porque se hoje eu consigo falar sobre isso abertamente com vocês, é porque teve mulheres, assim como ela e entre outras, que levaram essa pauta para frente, né? E tomaram muito esculacho, muita negação, muito vai lavar a panela que é melhor para você, vai lavar a roupa que é melhor para você. E isso a gente fica muito emocionada quando a gente vê que existem mulheres que lutaram para isso, né? E de forma macro, dentro de confederações extremamente importantes para a sociedade, da ONU, a Conferência de São Francisco, que foi em 1945, onde ela bateu o pé para poder ter essas votações das mulheres dentro da ONU. Enfim, brasileira, tá, gente? Enfim, extremamente importante a participação ativa das mulheres na luta, né, das mulheres dentro do campo científico. E aí vamos de mulheres cientistas, né? Eu me baseei nessa aula de vocês, para vocês, com a Zélia. A Zélia, ela dá muita palestra no Brasil, fora do Brasil, fala sobre mulheres negras na educação, né? E fala sobre materiais didáticos para ensinar essas mulheres, essas crianças negras e mulheres, meninas, a se inspirarem. Falar delas, as dificuldades que existem, porque não dá para romantizar, porque é difícil, mas que existem formas de serem feitas. A gente não pode trabalhar a, a mulher e nem a mulher negra somente em dias específicos, né? A gente tem que trabalhar a mulher negra e a mulher cientista todos os dias, interdisciplinarmente, né? E assim como a gente fala dos homens na ciência todos os dias, interdisciplinarmente, né? Então, é uma construção, e é uma construção que muitas vezes passa por despercebido e que é muito importante. Então, Zélia foi quem eu me baseei. Quem tiver curiosidade, as palestras dela são muito boas. Ela é mulher negra, periférica de São Paulo, veio de um subúrbio, de uma comunidade, de uma favela, enfim, veio de um lugar onde as dificuldades para ela chegar onde ela chegou, ela é física, foram extremamente difíceis. E ela conta isso nos livros dela e nas palestras dela. Tem Enedina, mulher brasileira, negra,
que foi a primeira a se formar engenheira no Brasil, né? Olha para ela e vê a história dela, né? Eu consigo, não sei vocês, consigo olhar para o rostinho dela, mesmo muito feliz, né? De química foram 7. Então, essa mulher, imagina o caminhar dela, né? E ela foi, e né, a primeira mulher negra a se formar engenheira no Brasil. Tem a mãe Jameson, em 1956, que foi também física, engenheira e astronauta, a primeira astronauta mulher negra, né, que viajou no espaço. Isso é muito importante. Quantas mulheres negras que também não poderiam estar onde essas estavam, né? E que foram minadas os seus sonhos em algum momento por alguém não acreditar nelas. Isso é muito importante da gente entender. Existem astronautas, físicas, engenheiras, existem biólogas, professoras. Todos os dias na nossa sala de aula a gente olha para um. A gente só não sabe quem são, porque as oportunidades faltam, né? Eu vi que a Beatriz, se eu não me engano, levantou a mão. Professora, Bom qual dia, foi a Beatriz. primeira mulher? Bom dia. Qual foi a primeira mulher negra a ganhar um Nobel? Não entendi sua pergunta? Qual foi a primeira mulher negra a ganhar um Nobel? Então, se eu não me engano, foi a Mary Curie mesmo, que é aquela mulher que eu apresentei a vocês nos slides passados, que ela é química. Ô, Fernanda, ela perguntou mulher negra. Ah, negra. Ah, desculpa. Não Mulher negra, achei. professora. Beatriz, desculpa, eu não tinha entendido, mas não achei. Professora, você falou Obrigada. que tinha ganhado quantas mulheres o prêmio Nobel até hoje? Então, todas elas, a conta eu não fiz, eu posso passar para vocês, mas a de química foram 7. Se eu não me engano, de física foram 3. E agora eu não sei te falar outro número, tá? Mas eu sei que são porcentagens abaixo de 5. 5%, 3% fica nessa margem, tá? Entendi que eu fiz uma pesquisa e tinha mais de 50, se não me engano, 58 tinha ganhado o prêmio Nobel mesmo. Sim, aí deve ser o conjunto delas. Isso. 7 foi só em Entendi. química, tá? Ó, Em eu achei química. uma negra que ganhou o Nobel de Literatura, tá? Eu fiz a Conta aí para pesquisa mim. rápida aqui. Toni Morrison, tá? Ah, Ganhou o Nobel de Literatura em 93. obrigada, Maurício. Obrigada, 93. Deixa eu. Não vou colocar agora, não, senão Eu não sai sei a se é a primeira, tela. tá? Sim. Mas aí tá escrito o quê? Só mulher negra, não tá dizendo primeira? Não, né? Não falou a primeira, né? Deixa eu ver se tem mais alguma Eu informação acho que no aqui. site que falou que ela foi a primeira A mulher primeira. afro-americana a ganhar o prêmio Ótimo. Nobel. Foi. De literatura. Boa. 1993? Sim, parece que Isso. foi. Foi em 1990. Tá Ô, vendo, Fernanda, gente? se você Oi. me permite um breve à parte, enquanto o pessoal faz esse escrutínio, né? E seria interessante, né? Provavelmente alguém deve estar pensando, né? Por que que a gente está falando da mulher e da mulher negra, né? E é muito interessante a gente perceber que nessa nossa sociedade, né? Se a mulher ela está, né? Ela sofre, né? Em virtude dessas questões machistas, misóginas, a mulher negra mais ainda, né? Nesse ponto, talvez a que sofra nas costas mais as dores, né, dessas situações, né? Porque ela acaba sendo marginalizada por ser mulher e por ser negra. Então, acho que é interessante perceber isso, né? Às vezes, por que que a gente fala das mulheres negras e não das mulheres no geral? Ou abre falar sobre grupo é uma coisa absurda, né? Mas você abre essa outra vertente, né? E isso é importante atentar para isso, quero crer.
Ótimo, Cleiton. E quanto mais a gente vai entrando, a gente vai somando essas potencialidades, né? Mulher negra indígena, mulher negra latina, mulher, né? E assim, vai somando aí as dificuldades, né? A mulher Gente, indígena, então, nem se fala, né? Ela é sim, algo que não existe, né? Você não, sim. é muito É, sério. fizeram um documentário muito legal na Globo, está disponível no Google Play, Globoplay, acho que chama alguma coisa Terra, que foi feita exclusivamente por indígenas. E entre esses indígenas, mulheres pesquisadoras, né, das questões do território e territorialidade dos indígenas aqui no Brasil. Então, é um documento. Falas da Terra, Alain, isso aí, querido. Falas da Terra. Me disseram muito bem desse documentário, dessa série, e são feitas exclusivamente por indígenas e, entre elas, mulheres roteiristas, figurinistas. Figurinistas é boa, né? Mas assim, figurinistas no sentido de produção. Mulheres roteiristas de produção, câmera, todas indígenas. Então é muito legal. Falas da Terra. Muito obrigada por escrever. Bom, o Maurício deu o nome de um filme e esse filme realmente ele precisa ser visto, ou pelo menos tentar, né, gente? A gente sabe que a nossa vida está muito corrida, a gente tem inúmeros afazeres, eu como mãe, então, nem se fala. Então, assim, quando tiver um tempo, assim, sem nada ali para fazer e quiser ver um filme legal, esse filme é muito legal. Esse filme fala de mulheres negras que, eu não gosto de dar spoiler no filme, mas assim, que trabalharam na NASA, né? São cientistas negras. Então, assim, é um tapa na sociedade mesmo. Então, assistam Estrelas Além do Tempo e depois tentem lembrar de toda essa trajetória que a gente está trazendo aqui na aula com essas três mulheres, né? Negras. Vale salientar que nesse filme mostra toda a dificuldade que elas tiveram, né? Todo o preconceito, né? Tudo que elas passaram, parte de humilhação aí para poder chegar no objetivo delas, né? Para serem pelo menos um pouco reconhecidas, que nem foram completamente, né? Então assim, vale muito a pena ver essa luta toda e essa dificuldade que elas passam. Sim, vale muito a pena. Então, quem puder, me perguntaram se tem no Netflix, eu acho que tem no Netflix, sim. E vejam, porque mostra toda uma trajetória, né? Uma trajetória difícil e uma trajetória de luta, né? Quando a gente fala de luta, vem disso mesmo, um dia após o outro, quebrar barreiras do não, do preconceito, né? Enfim, por ser mulher, por ser negra, assim como o Cleito falou, não tem Telecine Play. Obrigada, Caio. Telecine Play, tá? Me disseram, não tem no Netflix. Então, vejam, porque quem puder, tiver oportunidade, vejam esse filme. Tá? Tem outros, tá, gente? Mas a gente está trazendo dentro da linha da ciência. E eu trouxe duas mulheres, que é a Esther e a Jaqueline, que são da USP, que é a Universidade de São Paulo, né, Federal. Elas são imunologistas, cientistas, pesquisadoras brasileiras e elas conseguiram mapear o genoma, né, do novo coronavírus, sequenciar. Essa sequência ela é extremamente importante, gente, porque ela vai fazer com que a gente entenda que vírus é esse, como agir nesse vírus, né? A gente só consegue saber que livro é se a gente lê aquele livro, né, as páginas daquele livro. Então, elas fizeram isso, elas abriram, escancararam o genoma desse vírus, do coronavírus, para poder começar os estudos, né, que estão sendo feitos, tanto no Brasil quanto em vários locais do mundo. Então, elas conseguiram em 2 dias sequenciar esse genoma, que normalmente levam 15 dias, ou até mais. Isso é importante, gente, porque a saúde pública, aí eu falo do Brasil, né, ela depende muito da ciência, e de ciências feitas em locais de renome, né, locais
onde a ciência é feita com seriedade, né? Então, falar sobre isso, falar que duas mulheres, e aí duas mulheres negras, conseguiram, através dos seus estudos, né, de pesquisadora, mapear esse genoma e trazer para nós quem é o vírus que a gente está lidando diariamente, é de uma riqueza e de uma importância ímpar para a sociedade, não só para o Brasil, para todo mundo, porque aí a pesquisa dela foi, né? As pesquisas delas foi para vários lugares do mundo. Então, começou ontem isso? Não, não começou ontem. Provavelmente elas têm anos de estudos baseados em estudos de genoma, de vírus, de bactérias, de seres vivos de forma geral, e que elas, com apoio certo do Estado, né, federativo, o apoio na ciência, né, com incentivos de ciência, com bolsas para as pessoas estudarem ciência, elas conseguiram chegar lá. E é possível, né? A gente vê que também na UFMG está se desenvolvendo, aí já não é mais no âmbito das mulheres, mas existem mulheres lá dentro, mas não foi o foco. Também está sendo estudada a ciência lá dentro. Então, o incentivo para que essas pesquisas saiam, né? E essas pesquisas ajudem a sociedade, uma vez que saúde é coletiva, né? E a gente tem um dia, olha que interessante, a gente tem um dia para comemorar o Dia da Ciência das Mulheres, é um Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência, dia 11 de fevereiro, já passou. É uma data simbólica, mas uma data muito importante, porque a gente marca uma ideia, né? Marca uma luta, marca um posicionamento, um empoderamento. Então, quando a gente fala de datas, eu tenho muito cuidado em falar em datas, porque as datas são importantes ali no calendário. Quando a gente pega um calendário e a gente olha uma data, e fala lá que tal dia é dia de quê, ela é importante para a gente marcar, carimbar aquela luta. Porém, ela tem que ser aumentada ou distribuída para todos os dias. Então, falar de ciência é todo dia. E aí não é ciência maciça, ficar aqui, ai, biologia, não, as suas pequenas coisas, né? As suas pequenas nuances, suas pequenas abordagens. Todo dia é dia de falar de ciência, todo dia de falar de mulher na ciência, todo dia de falar de mulher negra na ciência. E aí eu falo dentro de uma escola, onde a gente tem que desconstruir algumas coisas para construir outras. Isso é mais diário ainda. E é mais maçante, eu sei como é. Né? Eu, como professora e como supervisora, tem dia que eu também quero chutar o balde e falar, não dá mais, porque aí eu tenho que lutar contra um monte de coisa. Mas quando vem isso em mim, eu falo, não, aí que eu tenho que continuar mesmo. E aí a gente vai abraçando, eu dou a mão para um, outro dá a mão para mim, a gente vai indo, a gente vai tentando mudar as políticas públicas também, saber quem está apoiando esse tipo de pesquisa, quais são as pessoas que apoiam isso, quais os candidatos que valorizam isso. E a gente vai indo até a gente construir uma sociedade voltada para aquilo que a gente acredita, né? E é difícil, é árduo, mas a gente consegue, né? E aí eu não falo só da ciência, vários outros aspectos, né? Precisamos ser donas da nossa verdade, das nossas vontades. Isso chama empoderamento. Seja o que você quiser ser. Ninguém, nada pode dizer o contrário. Se eu quero descobrir quantos neurônios tem no meu cérebro ou no cérebro da população, e para isso eu tenho que ser cientista, ninguém vai me dizer o contrário. Vou lutar, vai ser difícil, não é fácil, mas se você quer estar ali ou em qualquer outro lugar, ou não está na ciência, eu quero outra coisa, a escolha é sua. Né? Eu trago a ciência porque é o foco da palestra, da aula, mas eu posso ser o que eu quiser.
posso ser artista, eu posso tocar um violão, eu quero ocupar um espaço de dona de casa, eu quero, é o querer e não a obrigação, e não aonde o outro quer que você esteja. É diferente, tá? Então eu me vejo num lugar e eu luto para aquilo acontecer. Espero que a minha luta seja suave e leve, e é capaz de ser se todo mundo ajudar, né? Se existir uma política para que isso aconteça, vai ser mais fácil. Mas não desistam do sonho de vocês. Não desistam do sonho de vocês. É isso que eu quero deixar claro para todos nós, inclusive para mim, eu repito 3 vezes sempre, porque a vontade é realmente desistir, mas a gente não vai desistir tão fácil, né? E para terminar a nossa aula riquíssima, as mulheres na pandemia, eu falei sobre as 2 mulheres que estavam lá sequenciando o genoma do coronavírus, mas quero trazer também dados, né, que falam que mulheres hoje são muito mais acometidas é, pela, pelo que a pandemia vem trazendo, né? E aí eu digo assim, o estresse, a saúde mental, a mulher está sendo muito mais sobrecarregada do que é, o homem, por exemplo. Gente, e aí eu digo isso de forma geral, tá? Nos lares de vocês, nas casas de vocês, podem ser diferentes, e espero que seja. Mas eu digo no aspecto geral de números, de dados científicos que a gente pega de toda uma sociedade, né? Eu não tenho os dados aqui, talvez deveria ser até interessante trazê-los, mas de forma geral, as mulheres são muito mais acometidas em épocas de crise pandêmicas, crises econômicas, porque existe uma sobrecarga maior, uma vulnerabilidade maior dessas mulheres, né? Filhos, mães, mulheres. Então, a pandemia trouxe essa realidade muito mais à tona, que a gente já sabia disso, mas a gente percebe isso com mais verdade. E lembrando que, na pandemia, a primeira mulher que morreu, a primeira pessoa que morreu ano passado de coronavírus no Brasil foi uma mulher negra, empregada doméstica. E isso fala muito sobre tudo. Fala muito sobre a nossa saúde coletiva, fala muito sobre para onde a gente quer ir, para onde a gente está indo. Ô, Bom, Fernando, pois não. se você me permite novamente uma parte, a interrupção, né? Ainda tem outro ponto que eu acho que é interessantíssimo quando a gente pensa nas mulheres na pandemia, né? Pelo menos a experiência que eu tenho em casa, né? Eu vejo que realmente duplica-se a carga de trabalho e tudo mais. Mas ainda é uma casa tranquila, né? Em determinadas casas, em determinadas situações, né? Houve um agravamento substancial da violência doméstica também, né? E é claro que o impacto disso, né, na saúde mental e física também, né, porque apanhar não é bom, né, é monstruoso. Isso, assim, cresceu exponencialmente a partir da pandemia, né? Ou seja, a doença, ela traz consigo uma série de pequenas doenças também, né? Algumas não biológicas, mas sociais. Perfeito, eu tinha lido, inclusive, eu não sei se é Alan ou Alan, tá? Você me desculpa como pronunciar, mas ele também escreveu a mesma coisa, Cleito, a questão do feminicídio da mulher, né? Ela, obviamente, só pode ser feminicídio, só pode ser da mulher, mas enfim, o aumento do número de casos de morte de mulheres, de agressões físicas, emocionais, enfim, é de se pensar muito sobre isso, porque a pandemia trouxe inúmeros males para nós, né? Estamos aí com quantos mil mortes, né? Que são pessoas, né? E não números. Mas dentro da proteção da mulher, a gente escancarou mais ainda essa situação, né? E, e é de se pensar sobre isso.
É de se pensar que sociedade a gente quer, né? E como que a gente muda essa sociedade? E aí, para terminar e abrir os microfones, né? Ou terminar, porque já está dando a hora, eu deixo uma questão para vocês, que quem me conhece, né? Quem já trabalhou comigo, sabe o tanto que a educação que eu digo, educação, essa nossa educação mesmo, de estar na sala de aula, de conversar com o professor, educação básica, ela é importante para a sociedade. O quanto eu aposto todas as minhas fichas na educação transformadora. Todas as minhas fichas. Eu trabalho e eu vivo pela educação, né? Eu acho não, é dados, né? É fato que a gente só muda uma sociedade com educação básica, lá na ponta, o professor sendo valorizado, né? Para ele poder conseguir não precisar ficar no 4, 5 turnos para poder dar conta do recado no final do mês e valorizar ali um tempo para ele dar uma aula bacana, para pesquisar, para continuar se formando, para buscar informação, né? E quanto isso muda uma sociedade. E é nesses tempos de crise que a gente percebe que o primeiro lugar que é afetado é a educação, né? E a gente perpetua, sim, Tiago, a educação sexual é extremamente importante dentro da educação em si, né? E educação, eu digo toda educação, né? Eu falo que eu vim de uma família de educadores. Minha avó, minha mãe, eu, a gente, eu vejo isso com muita clareza, a importância que tem da gente poder estar dentro de uma sala de aula, bem remunerados, bem orientados, estimulados, para levar até vocês aquilo que vocês anseiam, porque vocês buscam conhecimento, os alunos, né, e alunas. Então, eu aposto minhas fichas na educação transformadora. Eu acredito que a educação ela não é só dentro da sala de aula, ela é em qualquer lugar. Eu posso fazer educação no meio-fio, tomando café com a vizinha. A gente tem que partir daí, né? E é isso. Eu queria deixar. Eu espero que eu tenha sido clara. É um assunto extremamente profundo. Enfim, assim, a gente poderia estar aqui o dia inteiro e trocar informação, né? Que é importante, vocês trouxeram um monte de coisa para mim, a gente trocou, isso é também muito importante. Mas eu queria deixar meu profundo agradecimento desse poder de fala que eu tenho, né, aqui com vocês, das contribuições que vocês fizeram aí no chat, né, ao vivo também. Dizer que, agradecer o Cleito pelo convite. A gente treme nas bases, porque aqui só tem gente extremamente informada, né? O Cleiton, Maurício, Maria Eugênia, a gente treme nas bases de falar com vocês, a Heloísa e os demais professores que estão aí, porque vocês são pessoas que têm um conhecimento muito grande, e os alunos do Cecília também têm. Eu tive a oportunidade de trabalhar e vocês são muito questionadores, vocês são muito. É diferenciado, é diferenciado. Então, a gente treina nas bases, mas é necessário falar. Eu vou deixar depois o meu contato com vocês, para quem tiver oportunidade, que alguém quiser conversar, enfim, tá aí. Vamos nos unir, né? E é isso, muito obrigada por tudo. Espero que eu tenha atingido aí o objetivo da aula, tá? Grande beijo. Fernanda, eu estou assim, surpreso não, né? Porque não me surpreendeu em momento nenhum. A Eugênia está aqui do lado, ela acompanhou toda a palestra, né? Toda a sua fala, e está dizendo, é nós dois, né? A qualidade, o nível, né? Dessa sua exposição salta aos olhos, né? Eu fico maravilhado com sua fala. Eu fico feliz da gente estar proporcionando esse espaço de discussão para os alunos que estão aqui, né? E os alunos do Cecília são fenomenais, né? São meninos que, né, que é o que você falou, né? Estão um ponto à frente, e isso é genial poder trabalhar com esse material humano, né?
Então, eu fico extremamente agradecido, né? A gente vai abrir agora, né, as falas para o pessoal e tal, mas eu fiz questão de fazer esse agradecimento antes, né? Pela sua participação fenomenal, pela participação fenomenal dos alunos, né? Fico lisonjeado, né, do Maurício estar aqui com 1 milhão de afazeres que a gente sabe, né, e estar aqui presente, da Elaine, eu acho que isso, né, para a gente é muito importante, esse apoio, essa participação de vocês e de estar aqui com a gente é um aplauso. E para todos os alunos que estão aqui. Né? Então, até antes né, de se abrir as falas para os guris e tudo mais, né, meus parabéns a todos aqui. A Ana Paula, né, ao Maurício, a todo mundo, os nossos, né? A Eugênia está me lembrando aqui de novo. Né? Eu também, que eu estou aqui maravilhada aqui com sua fala, altíssimo nível, né? Tanto a sua fala quanto o seu material, né? A sua apresentação, sim, é de uma excelência, assim, que depois eu vou até pedir emprestado, porque você sabe que eu gosto de trabalhar com esses temas, né? Então, assim, parabéns mesmo, né? Não tem mais o que dizer, não. Parabéns. E a gente precisa de pessoas como você cada vez mais aí na educação para a gente poder dar seguimento aí a esse caminho tão árduo, né? De construir o conhecimento. Uhul! É para chorar agora ou depois? Parabéns, Fernanda, obrigado. Só vou pegar um pedacinho da sua fala que você falou aí da educação, que deve ser valorizada. Então, num país nosso que tem pouco investimento, né, infelizmente a gente não é muito valorizado, eu acho que os alunos têm que escutar muito isso. Né? Não esperem que os outros reconheçam, corram atrás, né, explorem dos seus professores, né, questionem, busquem informação. Né, através da educação que um exemplo, né, os tigres asiáticos são os países asiáticos que lá atrás investiram pesadamente em educação, hoje estão dominando praticamente a parte de tecnologia, exportam para o resto do mundo. Né? Nosso vizinho Chile também é um país que investiu em educação e hoje, né, em termos de América e dos índices medidos, eles estão acima de nós, né, e a gente está ficando para trás. Então, não esperem o reconhecimento do outro, façam na frente, né, corra atrás da educação, corra atrás do conhecimento, que isso é só seu, ninguém vai tirar. Tá? Então, aproveitem aí, e eu acho que é por aí. Se a gente correr atrás da educação, a gente tem um caminho, né, um pouco mais tranquilo. Lutas sempre vão ter, pedras no caminho sempre existem, né, mas com conhecimento a gente consegue superar. Tá ok? Então, parabéns aí, Fernanda, parabéns a todos, né, aos organizadores, aos alunos que participaram. A Ana está pedindo a palavra. Pode falar, Ana. Então, Falhou seu áudio. Assim. Então, eu queria agradecer a Fernanda, porque por mais mulheres assim no mundo, né, que lutam para alcançar o objetivo, e um bom exemplo de uma pessoa que nós mulheres devemos nos espelhar. Queria agradecer muito a palestra muito informativa e interessante. Gente, agradecer vocês, né? Isso dá força, viu, gente? Vocês podem ter certeza que isso dá força. Quando a gente quer desistir, aí eu lembro disso tudo e falo, bora continuar, porque a gente precisa inspirar mesmo e fazer com que vocês acreditem no potencial de vocês. Vocês são incríveis. E aí eu digo todos vocês, alunos e alunas, de forma geral. Foi o que o Maurício falou, o Cecília tem um diferencial, vocês são, além de problematizadores, vocês são críticos. Isso é muito bom, a gente saber criticar as coisas que chegam até nós. Então, isso é pelo acompanhamento, né, que vocês têm aí. Poxa, ter Cleito, Ana, Heloísa, Maria Eugênia, Maurício como professor, não tem como ser diferente.
Então, eu agradeço vocês pela fala e agradeço o convite mesmo, né, de poder estar aqui com vocês. E a gente vai se falando. Eu falo que eu sou parceira do Cecília, gente, não tem jeito. Não tem jeito. Eu, sempre que vocês me chamarem, eu posso estar assim, ó, de cabeça para baixo que eu falo, vou. Não dou conta. Tá? Então, um grande beijo para vocês. Tenham um ótimo sábado. Né? Se divirtam, tranquilizem, se cuidem, né? Cuidem dos seus, cuidem das pessoas que vocês amam, cuidam de pessoas que vocês nem conhecem. Usem máscara, álcool em gel, fiquem distante e isso vai passar. Um grande beijo para vocês. Precisar, nós estamos aqui, tá? Um beijo. Muito obrigada, Fernanda. Fernanda, obrigada. Beijo. Parabéns, excelente. Foi ótimo, Fernanda. Muito Deus te obrigada. abençoe sempre. A todos, obrigada. Bom dia para todos, gente. Bom dia! Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, é o Elcio que está aí? Ah, não, Elcio. Você está aí o tempo todo, você ficou caladinho. Não, na verdade, eu tenho que falar a verdade. Eu entrei tem pouco tempo que eu estava numa reunião com a inspetora, fazendo outro levantamento de algumas coisas. Mas eu gostaria de te agradecer, né? A gente sabe da sua competência. Muito obrigado. Beijão na mamãe aí. Você sabe que eu amo ela de montão, né? E ela também. Eu sou fã dela mesmo, né? Aprendi muito. A mãe de Fernanda Inspetor, para quem não sabe, viu, pessoal? Então, assim, ela é muito top, aprendi mesmo. Mais uma vez, muito Elcio, obrigado. você devia ter ficado desde o começo, que você perdeu algo assim... Ímpar, né, Cleito? Sinceramente, monumental, sabe? Imagina. Pela participação dos alunos, pelo brilhantismo da Fernanda, pela participação dos meus colegas presentes, né? Pela participação do Maurício, né? A gurizada deu show, né? E a sua colocação, Cleito, foi esplêndida também. A sua colocação, eu escutei um pouco também da Fernanda, então acho que é sempre que eu vou falar, sempre disso, né? O Cecília é diferenciado mesmo, não tem outras palavras, não, né? Então isso aí eu acho que é fundamental para a gente mesmo, eu acho que a gente tem que focar nisso e levar isso como um logotipo da escola, né? Uma coisa que a gente tem que preservar mesmo. Tanto não falo só os alunos, mas a equipe em si é muito boa. Tanto efetivo quanto designado também, que entra, sempre dá seu sangue, seu suor, tá ali, trabalha justamente em prol dos alunos. Então, gostaria de agradecer muito a equipe, tá? Eu entrei agora, realmente, ela falou, dá um tempinho, você entra, eu entrei, e agora eu vou sair, que eu vou entrar no turno da tarde, que também já está ocorrendo já também. Mas, mais uma vez, obrigado. Lindão, viu, Fernanda? É nós que voa, bruxão. Ai, que lindeza! Eita! Oi, Galê. Aqui, Eugênio. Olha o menininho. Pera lá, Fernanda. Ô, gente do céu, como que tá, gente? Coisa mais linda. Ô, você é, assim, uma pessoa admirável, né? Porque uma mulher com um bebê desse tamaninho, né? Largar tudo, construir uma apresentação maravilhosa dessa que você fez. E conseguir com tanta clareza, com tanto equilíbrio, sabe? É uma coisa, assim, admirável, né? Parabéns mesmo, parabéns por tudo. Tá lindo. Lindo. É por ele obrigadão também. Aí, viu, Maurício? Obrigado por tudo aí, por viu? ele, né? Beijo. Alô! Tchau, tchau. Gente, né? Então, né, eu acredito que a gente pode, né? Eu acredito, não sei, né, ficar aberto aos colegas, mas eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, né, dessa atividade hoje, né? Então, eu queria Parabéns, agradecer. Cleito. Foi convidada a Fernanda. Ótima ideia, pessoa maravilhosa, muito bom. Oi, Luísa. Convidamos todos, né? Foi muito fácil, porque ela realmente já está muito aberta à questão da escola, né? Então, eu acho que a gente conseguiu nesse sábado, assim, com muito brilhantismo, né?
a equipe, a Fernanda e os alunos, né, fazer a diferença. É isso que importa para a gente, né? Então, da minha parte, eu considero que alcançamos com louvor o que foi proposto. Isso aí. Encerrando, Parabéns então? a todos, gente. Obrigado pela participação. Tá? E se tiverem alguma dúvida, alguma coisa quiserem perguntar, eu estou à disposição. E eu acho que é isso. Um bom dia a todos, um bom fim de semana, bom descanso. Obrigada, bom dia, gente. Oi, Mirelle. Eu queria te perguntar uma coisa referente às aulas mesmo. Porque o professor de artes, ele mandou lá no mural do Classroom que ele não está dando mais aula para a gente. Aí, para quem que é para enviar as atividades de artes? Você pode continuar enviando lá no mural, porque o professor substituto ele vai entrar na mesma sala, tá? Então, a gente já está providenciando a substituição do professor e assim que ele tiver designado, a gente já coloca ele na mesma sala. Então, você pode continuar enviando, que na hora que ele entrar, ele vai ter acesso a todo o material. Ah, bem. Tá Obrigada. ok? Por nada. Obrigada, turminha, pela presença. Desculpa. Oi, Mariana. Perdão, pode falar, depois eu falo. Não, querida, eu só queria agradecer mesmo. Só isso. Muito obrigada. Maurício, sobre as atividades de arte também. Não tem como a gente enviar as atividades, porque não tem atividade postada para a gente enviar e a gente também não tem um e-mail. Então, talvez o ideal seria ficar com elas prontas para entregar quando o professor novo aparecesse, não? Ok. Não pode enviar para o e-mail do professor André, tá? Porque, como ele disse, ele se afastou. Na verdade, vocês vão vê-lo na televisão. Então, quando tiver aula de artes, né, na TV Minas, eu creio que vai ser o André que vai apresentar. Tá ok? Só que aí ele não pode continuar, né, acompanhando Cecília. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, vai ficar um pouco sobrecarregado. Então, em breve, a gente já vai colocar o novo professor. Eu vou dar uma olhada no que a gente pode fazer nessa questão de enviar, mas então aguardem, por enquanto, né? Guardem o material aí. Assim que tiver o professor, eu já peço para ele colocar o link para poder enviar, né? Abrir uma atividade lá para poder fazer esse envio. Tá ok? Qualquer coisa eu vou pedir para a Elaine abrir lá, porque ela tem acesso à turma. Aí eu vejo com ela também, né? Se demorar muito, infelizmente tem uns trâmites burocráticos para a contratação do professor, que a gente está até brigando, que esse tempo está muito demorado lá na Secretaria de Educação nessas substituições, tá? Mas a gente está tentando ver o que a gente consegue para agilizar esses processos. Tá ok? Mais alguma coisa, pessoal? Maurício, eu esqueci de tirar fotos de todos os slides. Se alguém tirou alguma foto, se puder, por favor, compartilhar. Foi gravado, Heloísa. Pois é, mas aí eu precisava, depois se puder, para eu tirar as fotos, me passar esse material para eu tentar colocar no Instagram, no Facebook da escola, divulgar. Tranquilo. Excelente, Heloísa. Eu disponibilizo para você a gravação, né? Aí você pode, né, congelar as imagens, né, nos momentos que você quiser e tirar. Obrigada. Acho que vai ficar legal. Ok. Mais alguma dúvida, gente? Caso não tenha, vamos finalizar hoje a transmissão, tá? Um abraço a todos e um bom descanso para todo mundo. Um abraço. Até.